componentes de rede, né? Se eu desenhasse aqui um escritório, vou pegar o exemplo da Fiat, né? Uma empresa automobilística. Fala Fiat porque eu atendi muito eles quando eu trabalhava no Service Provider, né? Trabalhei direto lá com o TDA da própria Fiat. Aqui dentro você tem a galerinha trabalhando lá no escritório, sentado nas suas mesas. Não são só as máquinas, né? Da indústria lá, da fábrica, mas você tem também um escritório. Então nesse office aqui, você tem a galera sentada lá com seus laptops. Vamos colocar aqui três estações, né? Estação A, estação B e estação C. Então 3 pessoas, pode ser 3 andares diferentes, né? Você, claro, multiplica aí na sua cabeça por mais pessoas, mas isso daqui é a galerinha trabalhando lá dentro da Fiat, A, B e C. Aí o que acontece? Esses caras, para eles se conectarem em algum lugar, né? Na hora que você está numa empresa, você tem o seu cabo de rede, o cabo lá que você conecta no seu laptop, na placa de rede, e esse cabo, ele conecta num jackzinho, né? Se não for um cabo, vai ser um Wi-Fi, vai ser um wireless, né? A gente vai dar alguns exemplos. Ele vai ser, ó, terceiro andar, segundo andar e primeiro andar, né? O nosso terceiro andar aqui, eles vão usar conexão cabeada. Então, ele tem aqui um cabinho que sai, puff, e conecta em algum lugar. Esse algum lugar que esse cara conecta, ele conecta num equipamento, tá? Esse equipamento, eu vou fazer uma espécie de zoom, tá? Imagina que eu fizesse um zoom aqui e aí ele vai conectar em um equipamento. Esse equipamento aqui é um switch. É um equipamento que ele pode trabalhar com diferentes arquiteturas, né? Uma das arquiteturas seria que ele vai observar somente um certo tipo de endereço dessa máquina, eu já falo mais sobre isso, mas seria um switch. E uma outra arquitetura seria que ele olha mais de um tipo de endereço. Em vez de olhar só um endereço de uma camada, ele olharia de uma segunda camada. Mas esse cara é o switch. Então, o primeiro equipamento que ele conecta, esse carinha aqui, então ele conectou nesse switch aqui. Aquele switch ali, então, é o cara que dá o acesso para essa estação no seu ambiente. Então, ele deu acesso. Como que eu acesso esse seu ambiente? Depois do switch, na sequência dele, eu vou ter um outro device que eles também se conectam fisicamente, que eu vou representar ele por uma bolinha, que esse cara aqui é chamado de roteador. Esse roteador, ele é o cara responsável por rotear. Como assim rotear, Lucas? Rotear o quê? É levar essa estação a locais que ela não conheça. Tem vários locais aqui que ela não conhece. Ela não conhece como chegar no Google, ela não conhece como chegar no data center, ela não conhece como chegar no Facebook, no Instagram, ela não sabe como chegar lá. Só que esse roteador aqui, esse cara, ele é responsável por isso. Então ele é o carinha que vai levar essa estação até outros locais que ela não conhece, né? Além disso, a gente pode ter algumas outras coisas aqui. Eu posso ter outro componente, né? Imagina que eu tenho essa estação B, em vez de ela conectar no switch, ela está conectada via o quê? Via Wi-Fi. É um access point, né? Então eu tenho um device aqui que é chamado de AP, ou access point, ponto de acesso, né? E esse access point é que você tem na sua casa. Você tem na sua casa um roteador wireless, que é diferente, tá? Um access point é um ponto de acesso, o seu ponto de acesso Wi-Fi. É como que eu conecto através do Wi-Fi. Esse AP que você está conectando, esse AP ele pode estar conectado de duas maneiras a toda a sua infraestrutura. Ele pode estar conectado direto em um switch também, aqui ó, num outro switch, porque esse switch ele tem limitação de portas, né? Então eu tenho uma certa quantidade de portas. Ou ele pode estar conectado num switch, e esse switch ele pode estar conectado em um carinha que eu vou chamar ele de WLC. WLC esse acrônimo vem de Wireless LAN Controller. O que é uma Wireless LAN Controller? A Wireless LAN Controller é um equipamento de rede, a gente está falando da base de redes, componentes de rede, tá? A Wireless LAN Controller é um equipamento que gerencia vários APs. Olha que parada interessante, né? Imagina que você é o cara da Fiat. Lá na Fiat, você não concorda que você vai ter 1.492 access points. E imagina só se toda vez que você tivesse que colocar uma rede nova, divulgar lá a rede Fiat Visitantes, na hora que você tivesse que colocar o Fiat Visitantes em cada um dos APs, você entrasse no AP e configurasse Fiat Visitantes senha 1234. Cara, você ia fazer isso 1.492 vezes. Você ia precisar contratar aí pelo menos 10 cabecinha para os cabecinha ficar lá e configurando para você. Em vez de você fazer isso, o que você faz? Você pega um equipamento, que é essa caixa aqui, que é uma WLC, uma Wireless LAN Controller, é uma box mesmo, é um hardware, ou você pode virtualizar isso dentro de um servidor. E esse hardware, ele faz o quê? Ele gerencia
todos os access points para você. Então, na hora de você aplicar uma configuração, você aplica dentro da controladora e ela vai lá e configura os APs para você, cara. Isso é lindo, né? Isso é lindo, porque você consegue gerenciar um único ponto e esse ponto gerencia os 1492 access points. Esses access points, a controladora, ela vai gerenciar access points que estão em outro local, que não está aqui nesse prédio, está em outro prédio. Para ela gerenciar, eu preciso que esse cara também esteja conectado aonde? Também esteja conectado com o meu roteador, né? Então esses são alguns componentes de rede. Aqui eu poderia também ter um access point, ó. Poderia ter um access point aqui conectado nesse switch que leva o cara até a WLC, a WLC conecta todo mundo, né, através do nosso roteador. O que mais a gente tem aqui, né? No meio dessa história aqui lá para frente, a gente tem aqui dentro uma tal de uma nuvem. O que é essa nuvem no caso? A nuvem é a tal da operadora. Isso aqui é o Service Provider, operadora. E lá essa nuvem, ela conecta a gente com o outro lado, que vai ter um outro roteador, que vai ter um outro switch, né? Uma caixinha lá, que vai ser o switch. E esse switch está conectado, isso aqui também faz parte de um outro prédio, né? De um outro prédio. Beleza? Então o que eu estou representando aqui, galera? Estou mostrando para vocês, dentro dessa infraestrutura de rede, esses componentes que nós temos aqui, esses são os componentes que o engenheiro de redes vai estar gerenciando.